Boa tarde, meninos! Nós vamos ver hoje alguns pontos sobre os transformadores trifásicos. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nessa parte de transformadores trifásicos, porque esse tipo de ligação que a gente vai ver, que são realizadas nos transformadores, a gente também vai usá-las para motores. Então é importante que fique muito bem fixado isso, para a gente poder trabalhar motores sem problema nenhum. Quando que são utilizados os transformadores trifásicos? Por que a gente usa um trifásico ao invés do monofásico em determinados casos? Devido à sua potência. Na grande maioria dos casos, os transformadores trifásicos, eles são mais potentes do que os transformadores monofásicos. Os núcleos, lembra que a gente tinha um núcleo entre o primário e o secundário para fazer o enrolamento do transformador monofásico? No caso do transformador trifásico, 3 núcleos, continuando sendo um núcleo por fase. O mínimo é de 6 bobinas, que a gente vai ter 3 bobinas de entrada e 3 bobinas de saída, uma bobina para cada fase. E elas serão idênticas e também são isoladas eletricamente. Então não existe contato elétrico entre essas 3 bobinas, que são independentes. Por isso a gente fala que o funcionamento dos transformadores trifásicos é como se a gente tivesse 3 transformadores monofásicos funcionando juntos. Até dá pra gente fazer essa construção, só que não é viável, porque são 3 máquinas independentes para dar manutenção, então acaba gerando mais custos. Mas se a gente colocar 3 transformadores monofásicos trabalhando juntos, a gente consegue gerar um transformador trifásico. 2 tipos de ligação dos transformadores trifásicos. Eu vou passar para vocês aqui só os tipos básicos, tá joia? Ligação estrela e em triângulo. Então, esse é o tipo de ligação em estrela. Isso daqui são os 3 enrolamentos, cada um referente a uma fase. Tá aqui o nome das fases, então a fase R alimentando a primeira bobina, a fase S alimentando a segunda e a fase T alimentando a terceira. Qual que é a particularidade, a característica do fechamento dessas 3 bobinas, da ligação dessas 3 bobinas em estrela? Existe um ponto que é comum entre elas, existe um curto entre essas 3 bobinas. E o outro fechamento seria o fechamento triângulo. Fechamento triângulo da mesma forma, 3 bobinas, 3 fases de alimentação, só que agora elas vão estar alimentando o vértice desse triângulo. Tá, então na hora de fazer a alimentação nesse tipo de circuito, a gente não alimenta independente as fases e não as bobinas, e não existe nenhum ponto nesse transformador onde a gente una as 3 bobinas de uma vez. A gente vai estudar agora como é que a gente faz a ligação desse transformador, o fechamento desse motor em estrela ou em triângulo. Tem aqui as 3 bobinas representadas, tá joia? Bobina 1, bobina 2, bobina 3. Por que 3 bobinas? A quantidade de bobinas é referente ao número de fases de alimentação. Transformador trifásico, uma bobina para cada fase. Muito simples a gente fazer esse tipo de ligação. A primeira coisa que a gente faz, para qualquer tipo de fechamento, seja na estrela, seja no triângulo que a gente vai ver depois, é numerar essas bobinas. Então vamos lá, contar de 1 até 6 em ordem. É fácil. Os 3 primeiros. 1, 2, 3. Os 3 de baixo. 4, 5, 6. Lembre que nesse tipo de fechamento estrela e triângulo, a gente vai jogar as fases, a gente vai alimentar as bobinas sempre nos 3 primeiros terminais. Então vamos lá. Vamos mandar uma fase aqui, a primeira fase a gente chama de R. Vamos mandar a segunda fase aqui, a gente chama de S. E vamos mandar a terceira fase de cá, a gente chama de T. Terminado o processo, a gente faz um desenho de uma estrela, igual eu mostrei para vocês antes. Então aqui tem a representação das 3 bobinas ligadas em estrela. Como é que a gente faz agora? Pega aqui, ó, eu tenho 3 pontas, não tem? Dessa estrela. Cada ponta eu alimento com uma fase. Então aqui fase R, fase S e fase T.
Pode escolher qualquer ponta, tá, gente? Eu aconselho que mantenha a distribuição das pontas no sentido horário, porque desse método que eu vou passar para vocês, no triângulo só vai funcionar se for no sentido horário. Então, vamos manter a distribuição aqui, ó, seguindo o sentido do relógio, no sentido horário. R, S, T. Onde a gente mandou R, como que chamava o lado da bobina? Chamava 1. Então, esse lado da bobina aqui é o 1. Onde a gente mandou S, como que chamava a bobina? Lado 2. E onde a gente mandou o T, qual que era a numeração da bobina? Numeração 3. Agora é só colar no desenho em cima. Primeira bobina, um lado dela é 1, o outro lado dela é 4. Então, primeira bobina, um lado é 1, o outro lado 4. Segunda bobina, um lado é 2, o outro lado 5. Segunda bobina, um lado é 2, o outro lado é 5. Terceira bobina, um lado é 3, o outro lado é 6. Terceira bobina, um lado é 3, o outro é 6. Agora a gente viu, entre 4, 5 e 6, o que acontece? Um curto, a junção das 3 pontas. Então, a gente vem aqui, ó, e fecha um curto. Pronto, a gente tem um fechamento estrela, raciocinando, sem precisar decorar nada, tá joia? Só entendendo como é que faz o fechamento. Se a gente tiver as 3 aqui isoladas e o desenho da estrela, a gente chega fácil nesse fechamento. Lembrando que esse ponto aqui, esse tipo de curto, ele pode existir, porque quando a gente junta 3 fases diferentes num ponto, esse ponto tem um valor 0 de tensão. Então, não existe nada de tensão aqui, por isso que não fecha curto, não solta faísca, não estoura nada. É até costume utilizar esse ponto como ponto neutro do sistema. Beleza? Vamos passar agora para o fechamento triângulo. Vamos lá, ligação triângulo tão facinha quanto. Primeira coisa, numerar de 1 a 6 em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda coisa, alimentar com as 3 fases, sempre os 3 primeiros pontos de cima. Então, R, S, T. Até aqui tudo igual, né? Vamos passar pro triângulo lá embaixo. Alimentar agora as 3 pontas, que nem a gente fez na estrela, só que aqui são os vértices, com RST. Preciso começar do vértice superior? Não. Eu só preciso que vocês coloquem o posicionamento das fases no sentido horário. Então, vamos lá. Primeira fase, R. Segunda fase, S. Terceira fase, T. Mantendo aí no sentido horário. Fase R foi no ponto 1. Fase R, sentido horário, ponto 1. Do outro lado do 1 tem o 4. Beleza? Fase S no ponto 2. Fase S, aqui já é 4. Então, para cá é 2. Do outro lado do 2, a bobina chama 5. Do outro lado do 2, a bobina chama 5. Fase T no ponto 3. Então, a fase T, aqui já é 5, não pode ser? Ponto 3. Do outro lado do ponto 3 é o 6. Olha só que interessante agora. Onde eu mandei R? Mandei R no ponto 1 e no ponto 6. Então, vamos lá. R já tá no 1. Agora, eu vou ter que pegar e mandar o R lá embaixo. No ponto 6. Beleza? Fase S. Mandei ela no ponto 2 e também no ponto 4. Fase S. Já tá no ponto 2. Agora, eu tenho que mandar ela no ponto 4. Mandou. Fase T no ponto 3 e no ponto 5. Fase T já tá no 3. Vamos pegar e mandar no 5. Fechamento triângulo.
Bom, vistos os tipos de ligação, estrela e triângulo, a gente pode formar com essas ligações 4 tipos de fechamento dos transformadores. O primário e o secundário do transformador, eles não precisam ter necessariamente o mesmo fechamento. Então, a gente pode ter um transformador com primária estrela, secundária estrela. Pode ter transformador com primário triângulo, secundário também triângulo. E pode ter transformador com primária estrela e secundário triângulo. E vice-versa, primário triângulo e secundário com estrela. Tá? Nada impede. O que a gente tem que notar? A gente tem que fazer a divisão desses transformadores em 2 grupos distintos. O grupo A é quando a tensão do secundário está em fase com a tensão do primário. E o grupo B é quando existe uma defasagem, uma diferença de 30 graus entre essas tensões do primário e do secundário. Tá? Como que a gente diferencia isso nesses grupos? O grupo A, ele tem que ter o mesmo tipo de ligação, a entrada e a saída. Então, nesses 2 primeiros casos aqui, ó, primária estrela, secundária estrela, primário triângulo, secundário triângulo, entram no grupo A, ou seja, não existe diferença entre as fases. A tensão em fase do primário a tensão do primário está em fase com a tensão do secundário. E o grupo B entra aqui, ó, com as diferentes ligações de entrada e saída. Então, quando a gente tem estrela primário, triângulo secundário, ou ao contrário, triângulo primário, estrela secundário, já entra no grupo B, porque essa diferença de ligação dá pra gente uma defasagem de 30 graus nessa tensão. Importante na hora da gente trabalhar com transformadores. A gente só pode ligar 2 transformadores em paralelo se eles forem compatíveis. Quais são as características de compatibilidade? Mesmo valor de tensão, mesmo valor de impedância, que a gente vai ver o que é isso depois, tá? Essa impedância ela vem representada na plaquinha do transformador com a letra Z, quer dizer a impedância dele. E a gente não pode misturar transformadores do grupo A com transformadores do grupo B. O que acontece caso um desses tópicos não seja cumprido, tá? Ou transformador de tensões diferentes, ou impedâncias diferentes, ou a gente misturar grupo A com grupo B. No instante da energização, vai explodir a instalação, estoura o transformador. O transformador ele é cheio de óleo por dentro, tá? Os transformadores menores, que a gente chama de transformadores de pequeno porte, eles têm a refrigeração desses transformadores é feita a ar, ou seja, só o ar que bate em volta do transformador consegue a refrigeração necessária para os enrolamentos dele. Agora, quanto maior o transformador, só essa refrigeração a ar, ela não consegue manter a temperatura ideal do transformador. Então, a gente utiliza óleo para fazer essa refrigeração, tá? Hoje é utilizado só um tipo de óleo que a gente chama de óleo mineral. Antigamente era utilizado um óleo chamado ascarel. Hoje ele é proibido porque descobriram que ele é cancerígeno. Então hoje a gente só usa óleo mineral. E esse óleo mineral, o nome dele seria óleo mineral refrigerante. Por quê? Além da função dele de fazer a isolação lá dentro do transformador, de um enrolamento e do outro, ele também tem a função de refrigerar esse transformador, tá? Então, transformadores de pequeno porte, refrigeração a ar. Transformadores de médio porte, refrigeração com óleo mineral refrigerante. E existem ainda os transformadores de grande porte, que são gigantescos. Só o óleo não é suficiente para refrigerar esse transformador. Então, além do óleo lá dentro, são utilizados pequenos ventiladores em volta desse transformador para fazer o que a gente chama de ventilação forçada. A gente vai estar aumentando a quantidade de ventilação naquele transformador.
O último tópico que a gente vai ver para revisar transformadores é o rendimento. Então, lembra quando a gente falou que os transformadores ideais a gente ia trabalhar com a seguinte fórmula? A potência do primário seria igual à potência do secundário. Quando a gente coloca essa afirmação, que a potência que entra é igual à potência que sai, a gente está trabalhando com valores que não são reais, com valores ideais. Porque, como a gente já viu na outra aula, os transformadores eles têm perda. Toda máquina elétrica tem algum tipo de perda. Então, essa fórmula ela não considera essas perdas que existem na máquina. Quando a gente usa o rendimento, o que é o rendimento? É a relação entre a potência que entra e a potência que sai. Só que a potência que entra não é a potência que sai mais, porque existem aquelas perdas. Então, o rendimento é isso. Quantos por cento? Qual é a porcentagem da potência que está entrando que a gente está conseguindo aproveitar na saída? Então, a representação é por essa letra N, meio torta mesmo, tá? E a gente vai utilizar esse rendimento quando a gente não estiver utilizando transformadores ideais. Então, esse seria um cálculo mais real, um cálculo mais preciso, quando a gente considera as perdas que realmente existem. Então, nesse caso da fórmula aqui, potência do primário é igual à potência do secundário, seria apenas para transformador ideal. Se a gente fosse considerar agora um transformador real, a gente já viu que não é o 100% da potência que entra que sai do outro lado. Então, a fórmula seria, para a gente achar a potência de saída de um transformador, a gente teria que pegar a potência do primário, a potência de entrada, e multiplicar pelo rendimento desse transformador. Por exemplo, está escrito lá na plaquinha do motor que o rendimento desse transformador é de 80%. Então, é só a gente pegar e multiplicar a potência do primário por 0,8. A gente vai achar quanto que vale 80% dessa potência, que seria a potência aproveitada no secundário.